Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. De segunda a sexta, às 7 da manhã, nós chamamos o nosso devocional de Uma Coisa. Uma coisa que Deus pede a nós, uma coisa que Ele nos convida a fazer, uma coisa que nós precisamos pedir a Deus. Deus sempre tem uma coisa para você, uma para priorizar. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. O nosso bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Sejam bem-vindos. Você que participa comigo ao vivo, você que está assistindo depois ou ouvindo pelo Spotify, que prazer imenso para mim ter a sua companhia. Que Deus te abençoe, que seja uma manhã cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus, de inspiração do seu Espírito, que seja transformador para você, para que você possa dar mais um passo aí no que Deus está te convidando a viver. Por isso que a gente fala que é crescimento espiritual. A gente não fica parado no mesmo lugar, mas a gente se envolve com o que Deus está nos convidando a participar. O crescimento vai acontecer e vai exigir mudança. Muito bom estar com você. Bom dia para todo mundo. Deixa eu ajustar uma coisinha rapidinho aqui. Melhorou aqui. Estava escura a minha tela. Amém. Prazer estar com todos vocês. Tudo bom, Ricardo? Saudações, Adriane, Camila, Ana Paula, pastora Andréia, Carlos, Lurdinha, tudo bom? Teca, Beth, muito bom a gente estar junto aí. Annelise, fala André, tudo bom? André Clemente lá, nosso querido amigo, graças a Deus. Oi, Angélica, Deus abençoe, bom dia. Estela, eu estou com pouca bateria aqui, não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar. Estou sempre tendo que voltar aqui para... Ok, vamos lá. Então vamos lá, prazer imenso estar com vocês, que Deus te abençoe, que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. O que a gente vai falar hoje é muito, muito sério, muito importante e pode ser muito prático. Você pode colocar em prática hoje mesmo. Amém? Aliás, praticamente tudo que a gente conversa aqui no nosso devocional nos leva a esse lugar, né? 7 de abril, terça-feira, transformado por meio do meditar. O versículo que vem é Salmo capítulo 1, verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Você conhece bem o Salmo capítulo 1? Começa com bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, né, desse mundo, o conselho dos ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Aí vem essa parte. Pelo contrário, o homem que é bem-aventurado está se afastando das coisas desse mundo e se apega à lei de Deus, ao caminho de Deus, à palavra de Deus. E na sua lei medita dia e noite. Então além de ler, tem o meditar. E a gente vai descobrir o que significa isso. E o título da nosso devocional fala que meditação pode transformar a nossa vida. Eu creio nisso. Meditar significa pensar profundamente e continuamente sobre algo. Ok? Gostei muito dessa definição, super simples, fácil da gente entender. Pensar profundamente e continuamente sobre algo. Para um cristão, isso quer dizer permanecer na presença de Deus, pensando em cada verdade que Ele revela sobre si, até que ela se torne real e pessoal para você. Isso leva tempo, claro que leva. No Sermão do Monte, Jesus acusou certos pretendentes a se tornarem os seguidores de chamá-lo de Senhor e nunca fazer o que ele dizia a eles. Você lembra quando Jesus fala isso? Não adianta ficar me chamando de Senhor e não agir como se fosse servo e não fazer o que eu mando. Se Ele é meu Senhor, e a gente faz isso todo domingo, a gente chama Jesus de Senhor, né? A gente declara o senhorio dele, mas e na segunda-feira a gente está obedecendo? Porque senão Ele não é Senhor, né? Muitas vezes nós é que somos. Esses homens tinham a verdade nas suas mentes, mas não a tinham traduzida em obediência.
Quando você medita nas Escrituras, a verdade se transfere da sua mente para o seu coração, para o seu espírito. E isso resulta em obediência. Como o salmista diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ter a palavra de Deus em sua mente, mas não no coração, significa que você aprendeu os princípios, os conceitos e doutrinas de Deus, mas não veio a conhecer Jesus de um modo pessoal. Você pode rejeitar uma doutrina, ignorar um conceito, desafiar um princípio, mas é muito mais difícil ignorar uma pessoa. Quando você tem comunhão com Jesus, a palavra tem um peso muito maior. Você pode ter as Escrituras em sua mente e ainda assim pecar contra Deus. Há aqueles que podem recitar longas passagens das Escrituras e ainda assim viver longe de Deus. Entretanto, você não pode ter o seu coração preenchido com as Escrituras e continuar pecando contra Deus. Você não vai nem conseguir. Você está tão cheio da palavra que isso transforma você. Quando a verdade de Deus encontra o caminho para tocar o ponto mais profundo da sua alma, o Santo Espírito vai transformar você à imagem de Jesus Cristo. Que tremendo! Não apenas leia a sua Bíblia, medite na palavra de Deus. Peça a Ele para mudar o seu coração. Que coisa tremenda. Adorei esse devocional aqui de hoje. Está sempre sendo bom, hoje está demais. Bom demais. Esse devocional está diferenciando aqui com muita clareza para a gente entre o que significa conhecer a Bíblia intelectualmente, a saber a historicidade, saber responder as perguntas, muitas vezes que a Bíblia pode trazer para a gente, e ser realmente transformado por ela. Eu amo isso, amo de todo o meu coração. Eu não critico de jeito nenhum os pregadores que gostam de pregar de maneira expositiva. Eu acho muito bom, eu gosto de ouvir mensagens expositivas, mas eu critico muito quando uma mensagem não produz transformação. A mensagem pregada tem que ter esse propósito. Não é só para trazer informação. A gente tem que pegar aquilo ali e transformar em algo que a gente pode experimentar, pode viver, tem que ser prático. E mais uma vez, eu não critico porque eu sei que algumas coisas que a gente ouve e absorve talvez não tragam uma mudança imediata, mas a longo prazo aquilo vai ter sido talvez ali fermentado no nosso interior até que chega uma hora que pode se revelar em algo que é prático, que é vivo na nossa vida. Você vê aqui, Jesus está nitidamente, essa é uma passagem que eu lembro sempre, e ela é crítica. Jesus está reclamando aqui, está criticando aqueles que chamam ele de Senhor, mas não obedecem. Desculpa. Mostrando que a informação que você recebeu sem a meditação possivelmente não vai produzir vida, porque não vai produzir obediência, porque não vai chegar onde tem que chegar. Eu gosto muito de dizer para a igreja que o convite de Jesus é somente um siga-me. Só que ele vai se transformando num convite cada vez de maior compromisso. Então, se você decidiu seguir a Jesus, pode ser que a qualquer momento, como muita gente fez, você pare de seguir e desista de segui-lo. É uma decisão que as pessoas podem tomar, mas no momento que você diz, não, eu vou seguir Jesus e ele é o meu Senhor, significa que agora a gente está numa postura diferente. Quem decide agora sobre a nossa vida deixa de ser qualquer outro Senhor, ou nós mesmos como senhores, mas começa a ser Ele. E Ele está nos dando aqui a orientação que meditar é deixar essa palavra descer da mente, do cérebro, da cabeça, para o espírito, para o coração. É isso que vai moldar as nossas decisões, é isso que vai moldar os nossos desejos, é isso que vai nos ajudar a reagir propriamente diante das nossas circunstâncias. Você vai saber lidar com a adversidade como você nunca soube antes, porque você está cheio da palavra de Deus. E é impressionante, é tremendo, é maravilhoso. Eu prego às vezes a mesma mensagem 10 vezes e finalmente eu acordo para aquilo na minha vida. Eu que preguei, mas agora eu estou entendendo, não. Eu preciso confiar em Deus nisso aqui. Eu preciso acreditar. Eu não posso ficar agindo como qualquer pessoa desse mundo, entrar em pânico, ficar desesperado. Eu preciso confiar nele.
Quando isso acontece, quando você decide deixar a palavra entrar no coração, obedecer a Deus não é mais apenas um esforço mental que você faz. Não é apenas uma ideia de eu preciso ser uma pessoa de moralidade alta, que é algo que todo mundo acredita, mas nem todo mundo pratica. Mas isso não é forçado sobre você. Começa a se tornar um fruto. Você sabe que o fruto nasce na árvore sem nenhum esforço, né? É só permanecer na árvore. A gente volta sempre para o mesmo lugar, né? Quando seu coração está impregnado de Deus, quando você está cheio da seiva que vem da videira, você está agarrado nele, conectado nele, o fruto é natural. Você não vai precisar se esforçar, você vai ser uma pessoa que vai agir igual Jesus. Mas você nem vai entender por quê, simplesmente aconteceu. É quem você é agora, porque você tem comunhão com Ele. E a meditação é fantástica e é muito poderoso. Meditação significa que você está lendo um salmo na Bíblia e você não lê e diz assim, consegui ler, terminei, vou para o próximo, então amanhã eu continuo. Você para praticamente em cada palavra, você para em cada frase e você fica ali. Fica como quem quer extrair tudo que tem lá. Meditação, eu vou te dar uma maneira prática de fazer isso, mas você pode inventar a sua, descobrir a sua, imitar de outras pessoas, porque meditação é muito poderoso. Você sabe que hoje, a gente, por causa do celular e da rede social, a gente está se desobrigando de ficar pensando muito. A gente só fica passando de um próximo vídeo, né, para o próximo. Isso vai alimentando um pouco a gente, nos fazendo rir, nos fazendo criticar alguma coisa, ficar com raiva, nos provoca todos os sentimentos, mas não nos faz pensar muitas vezes. Mas quando você se desliga de tudo e para um pouquinho, quando você diz assim, eu vou ficar a próxima meia hora sem o celular, eu vou ficar a próxima 1 hora, no mínimo aí por dia, eu vou ficar sem rede social, sem televisão, mas eu não tenho uma tarefa necessariamente. O que eu vou fazer é parar um pouco e vou deixar minha cabeça, minha mente ir para alguns lugares importantes. Eu fazia isso quando era criança, eu fazia isso quando era adolescente, porque não tinha celular, televisão era escassa, né? Eu era criança, gostava de ver desenho animado, tinha só um horário para aquilo, mas aí às vezes eu ia deitar e eu estava sem sono, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu pensava assim, vou pensar, eu usava essa expressão, eu vou pensar. E eu começava a fantasiar as ideias mais doidas que você puder imaginar, mas histórias onde eu podia ser o herói da história, né? Histórias onde eu conquistava algo muito bom. Quando eu estava apaixonado por uma menina, eu pensava como é que seria se eu namorasse com ela. Quando eu estava pensando em viajar para algum lugar, eu começava a sonhar, já pensando, vai ser assim, vai ser assado, ou nunca tenho a menor chance de viajar para aquele lugar, mas eu consigo viajar para lá com a minha mente agora. A gente, quando era mais novo, não tinha muita opção, e era isso que a gente fazia, sem saber. Quando você pega o mesmo princípio e olha para a palavra de Deus, você começa a pensar naquela frase, começa a pensar naquele pensamento. Vou usar o mais conhecido de todos, tá? Vamos ao Salmo 23, ou João 3,16. Vamos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez. Aí você leu lá. Aí você para, palavra por palavra. Você começa logo no porquê Deus. Aí você pensa, quem é essa pessoa? Quem é o Deus de João 3,16? A gente só passa por ela e pensa que Deus é Deus, a gente sabe quem Ele é. Não, Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é grande demais. Todas as galáxias estão no dedo mindinho dele. Ele é muito, muito, muito poderoso. Ele é muito grande. Porque ninguém consegue criar plantas e animais e oceanos e montanhas, só Ele. Então é esse Deus, um Deus gigantesco, supremo, difícil. Você ainda está no iniciozinho de João 3,16 e você já expandiu ele. Aí vem o próximo verbo que faz a coisa ficar 10 vezes mais doida. Amou. E aí você gasta um tempo ali pensando, como é que alguém tão grande ama tão grande assim? Porque amor não é característica de grandes poderes. Gente que tem muito poder faz 1000 coisas, menos amar. Gente que tem muito poder, muita autoridade, muita influência, frequentemente esquece de amar.
tem um amor próprio, tem egoísmo, zela por as suas coisas, pelas pessoas que estão perto, mas não ama o mundo. E aí você tem que olhar esse mundo, aí você medita. Bom, peraí, tem uma passagem que diz que Jesus fala para a gente não amar o mundo, e agora está dizendo que Deus amou o mundo. O que eu faço com isso? Aí você começa a meditar e você tem uma resposta. Você vai descobrir que, embora Jesus dissesse para você não amar o mundo, ele mesmo se sentava com as pessoas do mundo, ele falava com as pessoas do mundo, ele pregava, ele conquistava, ele atraía, ele ganhava pessoas do mundo. Então, como é que eu faço isso? Aí você começa a descobrir, não. O mundo de João 3,16, que Deus quer que ele amou, eu preciso amar também, não é o sistema pecaminoso desse mundo, são as pessoas desse mundo. Deus não amou o sistema errado, destrutivo desse mundo. Isso é contra ele. Mas ele ama as pessoas que são afetadas e vítimas desse sistema. Ele ama os mais fracos, os mais pobres, os com menos influência. E ele também ama os mais ricos, porque são todos vítimas da mesma coisa, do mesmo complexo pecaminoso no qual nós estamos envolvidos. Então Deus não amou o que estava acontecendo no mundo, que a própria humanidade ou o inimigo trouxe para o mundo, mas ele ama as pessoas de tal maneira. Esse de tal maneira sempre paro também um pouco e pergunto como é que pode ser tão grande assim, porque a próxima expressão diz que porque, e olha, eu estou fazendo rápido aqui, mas você pode ficar vários minutos ou várias horas gastando, e Deus vai te mostrar coisas que você nunca tinha visto antes, que deu seu filho. O dar, o verbo é muito forte, né? Ele entregou para sacrifício, ele deu uma pessoa como um presente para outras pessoas. Ele deu a morte do seu único filho para a vida de todos os outros filhos. E onde eu me encontro nisso? Porque quando você para meditar na palavra de Deus, você vai acabar se encontrando ali em algum lugar. Você vai descobrir que você estava lá o tempo todo naquele versículo. Mas se você só ler ele rapidamente, se você só passar direto, você vai perder isso. Você vai perder algo que você deveria perceber naquele versículo. Você está lá. No caso de João 3,16, parece óbvio, né? Você é o mundo, você é o objeto do amor de tal maneira. Você é aquele que nele crê e não perece, mas tem a vida eterna. Você está lá. Isso transforma um pouquinho quem você é. Revela a identidade, te ajuda. Agora, se você só estiver lendo a sua Bíblia, talvez você até decore versículos e guarde algumas coisas. Eu acho uma ótima ideia decorar versículos, uma ótima ideia. Mas se não se traduzir em transformação na nossa vida, não adiantou nada decorar aquele versículo. Tem versículos que eu decorei, que eu guardei, mas eu sei que precisa ser transformador para mim, precisa ser base para as minhas decisões, precisa me ajudar a pensar propriamente, a tomar decisões corretas. O que eu quero dizer é o seguinte: se você gastar tempo, eu mencionei, agora pega qualquer outro versículo, se você quiser. E uma coisa que eu fazia sempre, eu preciso voltar a fazer, é que quando eu estou lendo, eu fico analisando, porque agora a gente já lê um pouco mais, você aprende um pouco mais, mas eu ficava fazendo perguntas para mim mesmo. E essa é uma ótima ideia. Esse é o momento que você pode conversar com você mesmo, e ninguém vai chamar você de maluco, tá? De você falar, porque Deus amou o mundo. Aí você se pergunta para si mesmo, mas quem é esse mundo? Não, esse mundo não são as pessoas do mundo, porque Jesus ama as pessoas do mundo, quer que eu ame as pessoas do mundo para influenciá-lo. Então você está falando, você está conversando com você mesmo. Meditação tem isso também. Se você lê um versículo e não entende ele perfeitamente, completamente, deixa eu te falar, até hoje, todo mundo sabe que minha passagem predileta da Bíblia é a história que Jesus conta, que tem 3 histórias, mas principalmente a última história, que é do filho pródigo, porque para mim ela é muito completa, ela é muito complexa, ela é muito cheia de detalhes, riquíssima,
traz a mensagem que para mim é a mais maravilhosa de toda a história, que é a mensagem da salvação, mas principalmente com base no amor de um pai e de filhos que não entendem esse amor. E quando hoje, praticamente tudo que eu ouço parece que eu encontro alguma maneira de dizer, estava lá o tempo todo naquela parábola. Quase tudo que a gente ensina na Bíblia, você vai descobrir que não existia, até como eu ter aplicado, se eu quisesse usar aquela história. O pessoal da igreja deve estar exausto de tanto que eu uso, mas está tudo lá. E não para de trazer revelação. Até hoje, toda hora aparece alguma coisa. Eu falo, meu Deus, eu não tinha percebido, tem esse detalhe aqui também. Meditação faz com que você consiga sugar praticamente tudo que aquela palavra ali tem para você, e aquilo transforma você, transforma a sua maneira de pensar, vai transformar a sua maneira de falar e de agir. E a grande maravilha é que não esgota. Quando eu falo sugar tudo, não é tudo, nunca vai ser tudo, porque sempre a palavra de Deus tem mais. E você entende isso quando isso começa a renovar a sua mente. Quando não é mais apenas algo que você entendeu como uma revelação, mas quando você começa a mostrar isso na sua vida prática. Porque eu posso ser expert em filho pródigo, posso ser, e ainda assim não tratar o meu irmão como eu deveria, e ser só mais um filho mais velho daquela história, e não dar boas-vindas e acolher o perdido. Eu posso fazer isso. E essa parábola linda e maravilhosa, que eu sei muito sobre ela, não está transformando a minha vida. Tão poderoso. Verdade. É isso aí. Eu tenho um livro que fala disso, Alex. O Pai Pródigo. Alguém me presenteou um livro maravilhoso do Tim Keller. O que eu queria fazer para você, eu queria convidar você a fazer antes da gente terminar, é que você aplique isso hoje, porque não demora muito, alguns minutinhos do seu dia. Escolhe um versículo pequeno, não precisa ser grande, escolhe um versículo hoje. Faça isso porque eu estou te pedindo, né? Eu nunca te pedi nada, não, estou brincando, eu peço coisa dessa. Mas escolhe um versículo curto, qualquer um versículo, não precisa ser o Salmo 119 inteiro, mas vai lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vai para qualquer versículo, vai para o seu predileto, né? E trabalhe com aquele versículo o dia inteiro hoje. Olha que legal. Deixa ele ser o versículo do seu dia. Olha aí que ideia boa. Vamos fazer isso, vamos ter o versículo do dia, mas para o dia todo, não apenas para aquele primeiro momento da manhã. Eu gosto muito do aplicativo da Bíblia, ele traz sempre uma palavra diária, um devocional diário. Aliás, gente, não tem problema ter 10 devocionais, tá? Você pode ter quantos você quiser. É uma ótima ideia, um ótimo investimento na sua vida pessoal. Esse aqui pode ser o seu devocional, mas é só de segunda a sexta. Esse aqui pode ser o seu devocional, que a gente tem usado, mas pode ter qualquer um que seja bíblico, que aponte para a verdade da palavra, que ajude você a crescer. Não deixa de ter alguma coisa. E eu estou sugerindo isso, pega lá um versículo e transforma no versículo do seu dia. Leia ele em voz alta algumas vezes para você. Tenta decorar ele. Repita tanto que você vai conhecer, vai saber de cor. Escreva esse versículo em algum lugar, coloque ele visível na sua frente. Só com o que eu estou falando, você já está percebendo que ele vai se tornar um pouquinho mais vivo na sua vida? E olha para ele e pergunta, o que isso significa para mim hoje? Eu lembro o que significou alguns anos atrás. Eu lembro como esse versículo me ajudou ontem, seja como for, mas hoje. Como ele é útil para mim, o que ele significa de forma bem específica para mim hoje. E aí você vai descobrir que nesse versículo você vai achar um ponto concreto ali de obediência. Uma responsabilidade que cabe a você. Talvez seja perdoar alguém. Estava lá o tempo todo. Você tem que imitar
a Jesus. Talvez seja fazer um ajuste no seu comportamento, mudar um hábito que você se acostumou. Talvez seja corrigir uma fala. Você se acostumou a falar algumas coisas e depois você descobriu, bom, isso que eu estou falando não é certo. Eu sempre disse isso, eu sempre acreditei assim. Eu faço isso o tempo todo. Eu falo muita coisa que depois eu falo, não era assim exatamente que eu deveria ter falado. Eu ajusto. Eu acho que crescimento é isso, é você aceitar mudar o tempo todo. Em que área da minha vida eu consigo viver essa palavra? Para ela não ser só um versículo bonito que eu gosto muito, mas para ser vida para mim. Por que eu tenho dificuldade de viver? Por que eu resisto a algumas coisas? Só de fazer isso em um dia. E se você for muito bom mesmo amanhã, você vai ter outro versículo. E todo dia você vai escolher um. E você vai ver que não é apenas ler a Bíblia, mas é transformar a vida pelo poder da meditação, enquanto ela renova a sua mente. Dia após dia, esse exercício vai te ajudar a transformar leitura em meditação, em estudar, não apenas para ter mais conteúdo, mas para ser realmente mudado e ser transformado pelo poder da palavra. Legal? De vez em quando eu te dou um dever de casa, hein? Eu acho que, como eu falei mais cedo, se a palavra não provocar nenhuma mudança na gente, ela é só uma palavra que a gente leu. Por isso, eu conheço pessoas, eu conheço mesmo, que já leu. As pessoas que já leram, eu vou lembrar de uma que essa pessoa, ela leu no mínimo aí uns 100 a 200 livros muito bons que eu sei. Eu não sou um bom leitor, eu queria ter lido muito mais do que eu já li. Mas na vida dessa pessoa eu nunca vi uma transformação genuína. Eu tenho dificuldade de ler justamente por isso. E eu não estou me gabando, gente, de verdade, mas eu leio uma página de um livro qualquer e se houver algo ali, eu falo, meu Deus, isso é tão grande, tão maravilhoso, tão transformador. Ou eu leio outra vez, ou eu fecho o livro e eu penso, o que eu faço com isso? Porque tem gente que não consegue, né? Tem gente que vai ler o próximo capítulo, vai ler, olha, que livro maravilhoso, tremendo. Eu penso assim, se não se tornar algo que eu posso fazer, para que eu estou lendo isso? Eu não preciso só do conteúdo. Mas isso sou eu, tá? E ninguém precisa ser assim. Mas algumas pessoas que estão me ouvindo são assim. Eu acho que é o TDAH, não sei. Eu não sei se é também uma ansiedade que às vezes a gente tem. Né? Eu preciso ler e tem que ser vivo, tem que ser prático para mim. Mas não quero dizer que não, então não valeu a pena ler. Claro que valeu a pena. E se você ler e deixar, talvez no tempo certo vai produzir transformação. Mas eu queria convidar você a deixar que a palavra de Deus não fosse só uma leitura na sua vida. Especialmente porque não é qualquer palavra. Não é qualquer autor. Tem autores que Deus inspirou e são tão maravilhosos as suas obras, os seus livros, que podem ser encarados como uma inspiração divina, sim. E tem que produzir transformação. Mas a gente está falando da Bíblia, a palavra inspirada, as escrituras sagradas. É Deus falando contigo hoje. Então a gente precisa dessa postura de receber, de ser inspirado, de receber o conteúdo, de aumentar o nosso conhecimento, mas de fazer alguma coisa. É isso que dá fruto. Lembra que Jesus falou do semeador, a palavra pode cair em vários solos, é uma semente poderosa, mas só vai dar fruto no coração de alguém que recebe, valoriza, medita e obedece. Amém? Pai, obrigado pela tua graça maravilhosa, pelo teu amor imenso, pela tua bondade sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho, que sacrificou Jesus em nosso favor e nos deu vida eterna, perdoando nossos pecados.
Obrigado, Senhor, porque Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou. A esperança da vida eterna agora não sai mais do nosso coração, porque uma ressurreição aconteceu. Nós te adoramos. Obrigado, meu Pai, pela palavra que o Teu Espírito planta em nosso coração hoje. Obrigado por esse devocional, pelos autores. Obrigado pela oportunidade da gente poder aqui caminhar juntos, pensar juntos, meditar juntos na Tua palavra. Que assim seja, crescimento aconteça dentro de nós, à medida que nós permitimos as mudanças acontecerem. E hoje, meu Pai, que cada um de nós sejamos, pelo Teu Espírito, fortalecidos, capacitados e inspirados a mudar e nos tornarmos não apenas leitores, o que já é bom demais, porque existem pessoas que nem estão lendo, mas que a gente possa começar a ler, mas não apenas ler, mas meditar e olhar para a palavra e pensar e ficar ali e nos aprofundarmos e continuarmos até que ela se torne vida. E assim a gente vai ser obediente. Não vai ter como escapar. E obedecer a Tua palavra nos torna mais parecidos com Jesus. E propósito é confirmado na nossa vida. E finalmente há grande satisfação, grande prazer, grande senso de propósito. Que assim seja, Pai, na nossa vida. Obrigado. Nós te damos toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que Deus está te capacitando a fazer isso, a receber a palavra de uma maneira nova e experimentar o que Ele tem para você. Amém? Se você voltar no que a gente conversou ontem, você vai ver como a meditação é poderosa para te colocar nessa posição. O que Ele fez por você é grande demais. A gente não pode ignorar. Amém? Muito obrigado, 61 pessoas agora aqui na nossa pequena congregação online, batendo um papo aqui rapidinho. Espero que Deus fale o seu coração. Muito mais do que eu consigo falar, eu creio que o Espírito Santo vai lá no seu espírito e traduz exatamente o que você precisa ouvir, receber e ser hoje mudado pelo poder da palavra dele. Que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma ótima terça-feira, espero que seja muito produtiva na sua vida, mas principalmente que você esteja firmado numa palavra o tempo todo. Lembra que eu pedi para você? Pega um versículo, transforma no versículo do dia hoje. Você vai ver que ele vai te perseguir o dia inteiro e ele vai te abençoar, porque a palavra de Deus faz isso. Ele vai te desafiar, ele vai te ajudar a tratar melhor algumas pessoas, vai te ajudar a se posicionar diante de algumas questões. A palavra de Deus faz isso. Vamos fazer isso? Amanhã você me conta como é que foi. Deus abençoe e até amanhã.